pessoal, tudo bem com vocês? Para quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Ildelize e hoje eu trago para vocês um projeto bem legal dessa bolsinha que eu dei o nome dela de Vic. Ela tem esse detalhe aqui na frente que dá um diferencial bem legal. Essa aqui eu fiz com o matelaçado e essa eu fiz com o tecido e a manta acrílica, tá joia? Eu espero muito que você goste, já vai dando aquele gostei pra mim, separe os tecidos e vamos costurar. Ó, pessoal, o molde é esse aqui, que mede mais ou menos 26 por 17, vou deixar ele com link na descrição aqui do vídeo. Eu estou usando matelaçado, se você não tiver ele, você pode usar tecido externo, mais a manta. Então, eu tô usando ele uma vez para a parte das costas, e aqui eu dividi o molde para a parte da frente da bolsinha. Duas vezes também, essa mesma medida, ó, no forro, duas vezes. E aqui, ó, deixa eu deixar pra cá e puxar esses aqui. No molde, eu dividi ele para fazer o detalhe da frente dele. Então, eu dividi aqui, ó, 2,5, 5,5 e 6,5. Tá? Então, eu coloquei aqui só um matelaçado, mas você pode usar, como eu falei, o tecido externo mais a manta. Vou usar 6 vezes, ó, 6 vezes um tecidinho, pedacinhos de tecido na medida de 4 centímetros, deixa eu colocar aqui, ó, 4 centímetros por 7, são 6 vezes, 2, 4, 6. Aí, o que que a gente vai fazer aqui? Nós vamos dobrar ao meio, vinca, e vamos levar as bordinhas do tecido até o centro, formando assim, ó, essa dobradinha aqui, deixa eu ver, aqui, já tá dobrado. Eu já vinquei, dobrei, então, eu vou dobrar todos eles dessa forma. Aí, eu vou colocar um sobre o outro. E aqui no meio, se você quiser usar um pedacinho de fita dupla face, para ele não sair do lugar, também é uma ideia legal. Aí, você coloca aqui, ó, e vai à máquina e passa uma costura na beiradinha aqui e a outra aqui. Isso você vai fazer nos 3, ó. 1, 2, 3, tá bom? Um cursor e um zíper na medida de 20 centímetros já é o suficiente. Duas vezes pra gente fazer aqui a finalização do zíper na medida de 4 por 4, tá bom? Duas vezes. Aí, a finalização, nós vamos também dobrar ao meio, levamos as pontinhas para o centro, e vamos passar o cursor primeiro, e depois vamos finalizar o zíper aqui, ó. Mas eu vou dizer antes para vocês quanto é real, porque aqui eu tô passando a medida do zíper um pouco maior. Mas mais lá na frente, eu vou dizer exatamente quanto é a medida do zíper. E daí, nós vamos fazer assim, ó, colocar aqui e passar uma costura bem na beiradinha. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, tá bom? Então, esses são os materiais para nós fazermos essa bolsinha Vic. Bom, então, as partes da nossa bolsinha é assim. Eu cortei aqui, lembra que eu falei, né? Então, agora eu vou trabalhar só com a parte do meio. Então, vou tirar a parte de baixo e a parte de cima e vou trabalhar só com a parte do meio da bolsinha. Então, eu vou usar aqueles tecidos que eu falei pra vocês, ó, que tinha que usar, colocar um em cima, outro embaixo, costurei e ele ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer a marcação assim, ó. Daqui pra cá, eu vou marcar 3 centímetros, vou colocar um deles, vou dar uma distância aqui de meio centímetro, coloco o outro, meio e coloco o outro. E como que eu vou fazer? Eu vou costurar aqui e vou costurar aqui. Mas para dar o detalhe, nós vamos fazer assim, eu vou virar, ó. Coloco meu dedo aqui e meu dedo aqui. E vou virar essa parte aqui, ó. Tá? Então, eu viro
Em vez de eu costurar aqui, eu vou costurar aqui, ó, porque eu vou virar, ó. Tá? Então, de novo, tá assim, eu vou só virar essa parte daqui, ó, a parte de baixo. Então, eu vou costurar assim, dessa forma, ó. Faço uma costura de segurança na parte de cima aqui e a outra na parte de baixo, ó. E ele vai ficar assim, ó, torcidinho. E eu vou fazer nas 3 tirinhas a mesma coisa. Tá bom? Só não posso fazer aqui agora, porque eu tô segurando eles, né? Mas dá pra vocês, ó, deixa eu fazer aqui. Deixa eu colocar aqui um alfinete, ó. Ele vai ficar dessa forma. Daí, eu venho com o outro e viro também, costurando as pontinhas lá embaixo, ó. E ele vai ficar torcidinho dessa forma. Deu pra entender? Então, ó, pessoal, ele ficou assim, né? Que eu falei costurar na beiradinha em cima e embaixo, né? Então, agora, eu vou fazer o seguinte: pego a parte de baixo, viro ele e costuro pezinho de máquina. Depois, eu vou pegar a parte de cima, vou colocar, sobrepor nele aqui, ó, pezinho de máquina e viro. E ele vai ficar com esse detalhe aqui. Se você quiser fazer ele, esse detalhe pro lado direito ou pro lado esquerdo, é só virar, ó, né? Da mesma forma, tá bom? Aqui não impede a posição, só tem que fazer isso aqui. Virar, costurar, depois virar outra parte de cima, direito com direito, né? Costura e vira. Vai ao ferro e assenta bem, porque esse matelaçado, ele é um pouco grossinho. Então, olha, já fiz as 2 costuras, agora eu viro e vou pespontar embaixo e vou pespontar aqui na parte de cima, porque se eu pespontar aqui, eu vou costurar aqui no meu detalhe. Então, eu vou pespontar embaixo e vou pespontar na parte de cima. Então, acabei de fazer o pesponto, eu viro, coloco o meu molde em cima, risco e costuro em cima do risco. Depois, eu só recorto o excesso que ficou de tecido. A parte das costas pronta, a parte da frente também pronta. Vou marcar da pontinha aqui pra dentro 1,5, daqui 1,5. O zíper eu vou cortar na medida de 18 centímetros, já com o cursor colocado. Daí, a pontinha dele, eu vou fazer assim, ó. Eu dobro as pontinhas do tecido pra dentro e encaixo o zíper aqui, passando uma costura na pontinha aqui e nessa outra pontinha. Então, eu vou lá fazer o acabamento do zíper e já voltamos para os passos seguintes. Terminei de fazer o finalzinho do zíper, eu vou encaixar ele nessa medida que eu falei para vocês, que de 1,5 para cá, 1,5 para cá. Eu já coloquei 2 alfinetes aqui. Aí, eu coloco o direito do zíper com o direito da peça, ó. Coloco aqui. Eu gosto muito de fazer uma costura de segurança primeiramente, depois eu venho com o forro e coloco direito com direito e costuro com o pezinho de costurar zíper nessa pontinha. Costurei, agora eu viro, coloco o forro pra lá. Pra rebater aqui, ó, pra fazer o pesponto, eu gosto de fazer depois com as 2 partes já pronta. Então, agora eu vou pegar a parte das costas e vou fazer da mesma forma. Costura de segurança, depois eu viro para o lado de cá, coloco o forrinho direito com direito e costuro com o pezinho de costurar o zíper. Então, pessoal, terminei de costurar os 2 lados do zíper, agora eu vou pespontar desse lado e desse lado. Pesponto terminado, vamos fechar as pences, ó, assim, unindo aqui, ó, as 2 pontas e passando uma costura. Eu vou fazer isso na parte externa, opa, deixa eu colocar bem direitinho aí.
Eu vou fazer isso na parte externa, pessoal, e na parte interna também, dessa mesma forma, unindo e costurando direitinho, tá bom? Eu vou lá fazer essa parte aqui e já volto para mostrar o próximo passo. Já estamos quase terminando a bolsinha. Olha lá, todo costurado as pences. Agora nós vamos fazer o quê? Se teu zíper não é de metro, você deixa ele aberto e vai unir aqui, ó, as pences. Costura com costura, deixando uma costura para um lado e a outra costura para o outro, ó. Dessa forma. Aqui na parte externa, a mesma coisa. Direito com direito, une as costuras, vira, ó, uma costura para cada lado. Assim, você vai fazendo as 4 pontas, tá? Vai deixar aqui, ó, na parte de baixo, um pedacinho aqui para poder desvirar. Então, você costura, dá a volta todinha, retrocesso no começo e no final, e depois desvira a tua peça. E olha, pessoal, que delicadeza que ela ficou. Ficou numa abertura aqui, ó, um espaço bem legal, um acabamento do lado do zíper bem show de bola. Eu espero muito que você tenha gostado, curta e compartilha. E eu te encontro no próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Beijo e até lá!